Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nossos corações. Eu peguei um tema sobre o Espiritismo, e aí nós temos que começar o Espiritismo lá por muito tempo atrás, para nós termos base do que vamos chegar aqui. Então, lá no tempo de Jesus, João, capítulo 14, versículo 15 a 17, disse o seguinte: Se me amas, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Mas o Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem do que eu lhes disse. Aqui já está encerrado muita coisa como hoje do Espiritismo. Aqui já está. Quem é o Espírito de verdade? Nós temos no Evangelho o Espírito de verdade, né? Então, já tem assim desde que Jesus falou, hoje está acontecendo aqui. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 17, Lucas, capítulo... Não é esse, tá? Não. Lucas, capítulo 9, versículo de 18 e 20, Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29, diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros o Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe: E vós? O que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou da carne e do sangue, mas meu Pai que está nos céus. Bar-Jonas, a origem do termo Bar-Jonas é de patronímico aramaico que identifica Simão Pedro como filho de um homem chamado Jonas. O significado de Bar-Jonas completo é Simão, filho de Jonas. Aqui já fala em mediunidade. Porque Pedro não falou do que ele conhecia, ele foi intuído para falar. E a intuição, o que é? Mediunidade. Todos nós sabemos que a mediunidade tem 85 tipos de mediunidade, lá no livro livro dos médiuns, e a gente nem sabe qual é a mediunidade da gente. E aí, hoje, depois disso, tivemos o Espiritismo moderno, que começou lá em Hydesville, com as irmãs Fox, que começou a haver uns raps, umas batidas. E aí esses raps começaram, as meninas ficaram interessadas pela mediunidade das meninas, Kate e Margaret, pela mediunidade, começaram, tem umas batidas aí, umas batidas, tem um bicho, tem uma pessoa, opa, respondeu alguma coisa. E aí fizeram um código de sim, não, e elas começaram a perguntar, e pela convenção deste toques e respostas, eles descobriram que foi um caixeiro viajante que passou naquela casa antes de eles se mudarem dos Fox, se mudaram para ali, e era um caixeiro viajante, e ele foi matado ali para eles ficarem com as vendas dele, e foi enterrado emparedado. Foi feita uma parede, mataram ele, botaram na parede e botaram ali e fizeram uma parede. Depois procuraram, ele se identificou. Alguém sabe o nome desse cara? Rosman. Charles Rosman. Charles Rosman era esse caixeiro viajante. E aí
procuraram no chão, encontraram alguns ossos de cachorro, mas nada que identificasse. Depois de muito tempo, por indicação espiritual, foi chegado ali e descobriram que o cadáver estava ali. Pela mediunidade das meninas, então nós vimos assim, mediunidade, ou seja, espiritismo, tem desde que começou o mundo. Porque nós vamos partir do princípio que a Terra não inaugurou o universo. A Terra é mais um planeta que vem nesse turbilhão de planetas que Deus criou o universo e vem aí. Nós ainda nem somos um planeta de primeira instância. Nós ainda estamos no mundo saindo de provas de expiação e indo para a regeneração. Então já tem mundos ditosos, celestes, tem mundo que nem mais existe, que será um dia a Terra se dissolverá e voltará a ser fluido cósmico universal, porque não haverá mais necessidade por causa da elevação, mas isso nós vamos entender só depois de muitos anos. Então a mediunidade, esse contato com o mundo espiritual, que é espiritismo hoje, que é o que mais o mundo profano tem como sendo chave popular, chave prioritária do espiritismo, é a mediunidade, não é? Não é a mediunidade é um dos 5. Então nós temos as propriedades do espiritismo que hoje nós respeitamos. Depois veio Hippolyte Léon Denis Arrivail, que até então a mediunidade era extremamente usual, se fazia as mesas girantes, se fazia as cadeiras que rodavam, se ia lá as pitonisas tinham que responder se eu queria vender o camelo, dava para fazer uma chilia e tal. Tudo isso já vinha funcionando, só que não tinha nada codificado, não tinha nada escrito, não tinha nada de informação para quem quisesse aprender aquilo. E aí foi por ordem divina, foi Hippolyte Léon Denis Arrivail, primeiro estudou bastante, depois foi convidado por Didier para ir numa dessas sessões, até ele nem quis, das cadeiras dançantes, né, as mesas dançantes. E ele foi lá e ele fez uma pergunta e a cadeira respondeu. Isso desde que cadeira, entendendo que cadeira não tem cérebro, não tem nada, como é que ela vai responder? Então tem alguma coisa por trás. E aí foi o que despertou ele para ele pegar e começar a fazer a codificação da doutrina. Usou médios no mundo inteiro, inclusive tinha uma média do Brasil também que respondia as cartas dele, e ele pegava as cartas e tinha que falar todas elas na mesma língua. Se 10 cartas, uma falasse contra, ele rejeitava todas as outras 9, porque ele queria assim. Então, naquela comunicação que a gente escutou, você explicou de Pedro, sobre a identidade de Cristo, que foi uma comunicação mediúnica. Até Allan Kardec não teve comunicação mais? Não, Kardec veio depois. Eu não entendi, o Kardec veio depois. Primeiro Pedro, lá no tempo de... Sim. O intervalo entre... Teve muitas, né? Teve as irmãs Fox, que teve comunicação, depois eles fizeram. Depois tem o César Lombroso, que fez com a médium Eusápia Paladino, que fez muita experiência. Houve mais... Sim, antes de Kardec. E depois Kardec, e continuou com Kardec. Teve manifestações, materializações, teve muita coisa. Só que era tudo... Como eram as manifestações dessa época? Manifestação, dependendo do médium, porque podia ser psicofônica, podia ser materialização, tinha que ter muita materialização e pouca, que hoje a mediunidade é mais intuitiva, porque não precisa de fazer mais materializações de fenômeno. Hoje nós temos que estudar. Já foram, segundo os espíritos, 70 anos de fenômeno, 70 anos de caridade e 70 anos de estudo. Nós estamos agora adentrando nos 70 anos de estudo. Até então, era meio assim, a galope, meio bumba meu boi, né? Fazia as coisas, mas ninguém acreditava. Até as mesas girantes não eram acreditáveis. Eles faziam, as mesas girantes eram da sociedade parisiense, que eles queriam lá brincar, que nem hoje ainda tem, não sei se ainda fazem as moçoilas aí, os rapazotes,
fazem a brincadeira do copo, eles não sabem com o que estão brincando, com o que estão mexendo. Eles estão fazendo brincadeira. A cabala e tal, tá? Entende? E aí... a gente sabe, né? Também tem os próprios índios, né? Os povos indígenas, né? Eles já experienciam os curandeiros, né? Várias experiências. Diz que Machu Picchu, lá naquela região ali, era extremamente energética aquilo ali. Eles faziam um monte de coisa. Né? Então, não é de hoje. Então, o que aconteceu com o Espiritismo é que foi codificado por Kardec. Mas daí atrás era tudo meio bumba meu boi, era tudo, ele dizia, mas era assim, próprio Davi lá, foi lá, que ia brigar, foi lá na Pitonisa, e aí a Pitonisa, isso no tempo da guerra lá deles, a Pitonisa chegou, não podia, já tinha mandado prender as Pitonisas, que eram as médiuns, e aí quando chegou lá, não, tu quer me matar e tal, não, eu só queria saber se eu vou ganhar a guerra. Aí o espírito disse, não entre em guerra porque tu vai morrer nessa guerra. Não vou morrer não. Foi lá, fez a guerra e morreu. Então já havia manifestações que a gente não acreditava. Beleza? Eram taxados como loucos, né? Louco. Quantos foram para o hospício, tomavam choque porque viam um demônio. Então. Na Idade Média, né? Idade Média, degolavam, botavam na fogueira. O Joana d'Arc botava na fogueira. De Pedro até o... Desculpa, Jussi, o Joana de Ângeles, já vem Joana de Cusa lá, já foi na fogueira também, porque fala Luz. É exatamente isso que eu queria dizer. O senhor José falou, de Pedro até a codificação, a mediunidade sempre existiu. Desde antes de Pedro. Ela foi perseguida pela igreja, pela Inquisição, tratando os médiuns de bruxos, né, de bruxaria. Então queimava todo mundo, matava. Bem, eu concordo contigo. E por quê? Que quem corria atrás para derrubar as coisas era o catolicismo. Não que eu acho que o catolicismo tem... Olha, só pelo fato de eles nos dar a oportunidade de nós crermos em um Deus único, o catolicismo para mim já cumpriu o mandato dele. Porque até então era Deus do fogo, Deus do amor, Deus da guerra, Deus disso, então tinha 400 deuses. Até que o catolicismo, não, Deus único. Sabe por que eu perguntei isso? Não. É porque eu entendi, ou todo mundo se escutou, dando a entender que a comunicação se começou com Batista. Mas eu... Girante. Mas eu falei... A aprender a escrever daquela época para cá, ou falar daquela época para cá. Não foi essa, desde o tempo do Sócrates, se comunicavam no tempo de Efésio. Mas é que tu talvez não tenha escutado. Desculpa, mas eu coloquei. Do espiritismo moderno começou com as Irmãs Focas. Que hoje nós consideramos o espiritismo moderno das Irmãs Focas para cá. Então, já tinha um monte, mas das Irmãs Focas. Foi o ápice da que aconteceu com um contato direto com o morto, que até então era só pela mediunidade. Eles materializaram, o cara começou a responder por raps, por toques, mas foi. E hoje, até hoje, nós temos o espiritismo moderno, início ali nas Irmãs Focas. É ali que começou a ter realmente esse contato. Até então, tem várias passagens, a Bíblia tem um monte de até quando Deus foi lá no Monte das Oliveiras, se eu não me engano, foi lá e os apóstolos ficaram aqui, quando olharam, tinha Jesus e mais dois lá conversando, eles vão fazer 3 barracas aqui para dormir, não, os outros 2 eram João Batista e Elias, se eu não me engano, né? Acho que Moisés e Elias. Hã? Elias e Moisés. Então, aí o que acontece? Já era uma mediunidade lá, mas assim, ó, não tinha nada disso, José, codificado, não tinha nada disso para a gente fazer isso, ó, isso aqui, ó. Como é que é isso? Deixa eu ver. Isso aqui, isso. Então não tinha isso, era tudo, cada um fazia o seu. Que a codificação, ela foi feita praticamente, desses livros básicos da doutrina, foi feito por psicografia, né? Na verdade, o que acontecia? Muito por inspirado a Kardec, né? Inclusive, o Kardec uma hora estava escrevendo um texto e começou um barulho, e ele incomodando aquele barulho, para com isso, deve ser os espíritos estão perturbando e tal.
No outro dia foi que o Espírito de verdade disse assim, eu tenho 1 hora por mês para ficar contigo, 1 hora por semana, 1 hora por mês, para tu resolver os teus problemas. No outro dia era essa hora. Ele perguntou que barulho era aquele. É porque tu estava escrevendo um texto errado. Dá uma olhadinha naquele texto. Ele falou assim, como é que eu estava escrevendo isso? Então, há uma influência intuitiva, entende? O Kardec escrevia muito por intuição. E por informação dos médiuns nos pontos que ele mandava. Como é que pode isso? Mandava para ti, para mim, para o Lucas, e aí nós respondíamos pelo nosso entendimento. Só que tinha uma influência no mundo espiritual em cima da codificação que era necessária, todas as respostas eram mesmo. Lógico que ele escrevia lá Mineirês, eu escrevia Carvoeiro ali de Criciúma, outros lá do Rio Grande do Sul. Nem a influência, Rui. O espiritismo é dos espíritos. É, dos espíritos. E assim, ó, aí, mas o que ele trazia, o que o Justo trazia com o palavreado gaúcho, o que eu trazia com o palavreado catarinense, convergia tudo para o mesmo ponto. Entende? A palavra não interessava, mas convergia tudo para o mesmo ponto e ele aceitava. E aí, pode não. Podemos dizer então que a primeira psicografia foi de Moisés nos 10 mandamentos? Também, foi um ato mediúnico, sim. Foi um ato mediúnico, com certeza. Aí só que tem um detalhe. Como é teu nome? Como é teu nome? O primeiro conhecido. O mais forte no ato. Primeiro fundido para dar uma orientação ao mundo naquela época. Mas não foi, como eles querem dizer, que foi Deus que foi lá e escreveu, tá? Um espírito que... Porque Deus não escreve livros, né? Eu tenho um livro em casa lá, diz assim, ó, a vida de Jesus escrita por ele mesmo. Esse é bom, né? Então, assim, foi um ato mediúnico que Moisés foi lá e ele disse, olha, isso era um código de honra, um código de conduta, um código de vivência, de moralidade para que possa seguir, né? Então, não matar, não roubar, não desejar o próximo, tal, essas coisas que ainda nós não cumprimos. Aí quando eu vejo o Lucas com um Mustang 2025, eu digo, está roubando. Provavelmente. Está traficando, entende por quê? Porque eu não admito que os outros fiquem mais do que eu, entendeu? Ainda nós temos os nossos orgulhos egoístas e os nossos tombos e tal. Antigamente era mais violento também, né? Sim. A coisa era há 100 anos atrás nós andávamos com revólver na cinta, né? O oeste catarinense matava e pronto. Antigamente era O oeste americano. E a gente ainda tem, mas hoje não se precisa. Hoje se usa... Não gosto de ti, Louvor. Entende? Eu também não gosto de ti, então fica por isso. Ou antigamente era na bala. Então, assim, ó, hoje, vamos começar realmente a nossa roda de conversa. Até então foi uma introduçãozinha só para nós chegar onde eu queria. E hoje nós aqui, não vocês, desculpa, nós aqui, quais são os 5 princípios da doutrina espírita? A imortalidade da alma, Deus, existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados. Entendeu? Nós sabemos, mas ficamos muitas vezes, será que agora só existe uma ordem disso, tá? Existe uma ordem. Então, qual é a primeira ordem que o Kardec nos colocou? Está no Livro dos Espíritos, primeira pergunta, que é Deus, né? Então, assim, Deus único. Não existe outro Deus. Para nós, o Espiritismo, não existe outro Deus. Não existe santo. Né? Por exemplo, no catolicismo não existe os santos, e depois tem Jesus, depois que é filho de Deus, que eles confundem Jesus com Deus. Mas não é o caso. Mas nós não temos nada. E a nosso espiritismo não é religião como eles consideraram, né? Perguntaram para Kardec, espiritismo é religião? Religião não, como essas que tem aí. Nós não temos paramento, nós não temos pastoral, nós não temos... Assim, ó, eu sou um estudioso, como o Justo, como o Lucas, qualquer um de vocês pode sentar aqui e falar o termo que... Né? Lembrando que esse Deus não tem ainda uma explicação do que é Deus, né? A nossa capacidade de raciocínio ainda não essa questão de ser um só, são tudo definições nossas, né? Deus é a base do que a gente sabe, né? Até onde nós subimos. Até onde a gente conseguiu chegar ali. Parece que é uma coisa só.
mas está além da nossa compreensão. Extremamente E acho que nem tem, até os espíritos mais evoluídos não conseguiram ainda compreender. Imagina nós aqui. No livro dos Espíritos diz que quando o espírito se tornar puro, ele vai compreender, ver e entender Deus. Aí nós vamos entender o que é espírito puro. Espírito puro é um tal de Jesus, que quando a terra foi fundada, ele já era puro. Ui. Ele comandou a criação. Ele que foi o coordenador da criação da terra. Por isso ele é o nosso espírito que mais evoluído que nós conhecemos é Jesus. Para mim está bom. A segunda, que nesses 5 itens do espiritismo, eles confundem muito Princípios, diria. os princípios, né? Os dogmas, vamos. Dogmas. Não fala da palavra. Dogma é do outro lado, né? Mas os princípios da doutrina espírita, né? Então, Deus único, só temos um Deus, né? Inclusive, eu me lembro, eu li esses dias o Divaldo, e o Divaldo disse assim, quando nós tivermos alguns distúrbios físicos, emocionais, espirituais, qualquer coisa, não precisa fazer aquela ladainha de Pai Nosso, dá do céu, certificado, só dizer assim, Pai Nosso. Pronto. E ter fé. Ele não escutou? Claro, ele sabe das minhas necessidades. Só pensar, Deus é imanente. É onipresente, né? Mas por isso é que eu não quero que fale em dogma. Deixa isso. Eu só disse dogma para provocar o Justo lá. Então, o segundo princípio da doutrina espírita aqui é a imortalidade da alma. O meu tema para todos agora que estão aqui, é o Espiritismo esclarece e perdoa. Perdoa não, esclarece e consola. Consola e esclarece. É uma doutrina esclarecedora e consoladora. Por isso nos cativa. Porque quando Jesus disse que quando tiveres, o meu jugo é leve, quando tiveres desesperado, me chama, eu aliviarei. Por que aliviarei? Ele vai vir tirar minha carga? Não. Ele vai dizer, leia, estude. Próprios Espíritos disseram, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E o terceiro qual é? Instruí-vos. A terceira item do Espiritismo é pluralidade das existências. Depois nós vamos saber aqui por que ela... Eu estou em polo, eu acho que na 88ª encarnação já. Que bom, né? Mas deve ser mais. Que bom, né? Porque para chegar a ser um ser humano, eu tive por volta de 1.700 encarnações. E dali para cá, imagina. Nesse mundo que nós estamos de provas e expiações, nós aqui, onde estamos nesse estágio aqui de inteligência, nós já tivemos por baixo, 70 encarnações. Por baixo. Pode ter gente com 100, pode ter gente com 50, mas por baixo, em média, 70 encarnações. Então vê assim, 40, 50, 60 anos no espaço e faz uma reencarnação, mas isso dá 5, 6 mil anos atrás. Como a maioria de nós somos exilados, então tu põe aí mais... Entende? Mais o que nós temos lá. Tá. Eu não me sinto ainda, estou muito atrás para ser um capelinho. Meu Deus do céu. Tem aquele eu não consigo pegar o capelinho. Aquele livro há 2000 anos, ele fala, não, desculpa, Evolução em Dois Mundos. Tem, isso que ele fala, não vou conseguir falar, que é o princípio lá de quando a gente ainda está... Mônada. Esse qualquer. Mônada. Isso, eu não consegui trazer. Ele vem lá desde quando a gente era do reino lá vegetal, né, que ela vai trabalhando, que, por exemplo, na fotossíntese, que a gente tem essa questão de pegar o oxigênio, de trabalhar os nutrientes. Pegar o monóxido e devolver o oxigênio. A gente vem trabalhando nos reinos até chegar no homem, para que a gente, na hora de respirar, não precise ficar pensando, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que piscar, agora eu tenho que... Mas isso nós vemos aprendendo lá no mundo animal. Exato. Por isso que é automatizado hoje para a gente. No mundo vegetal, no mundo
Mineral. Mineral, não, depois tem o mundo vegetal, né? Isso. Lá a árvore já faz isso, ela já está fazendo Já tá aprendendo a fazer esse exato. exercício. Então a gente vem estagiando, né? Assim, ó. Então assim, a gente é antiga, a essência nossa é muito antiga. Então assim, ó, diz os espíritos, tem umas coisas aqui que eu vou esquecer, mas a princípio assim, ele é criado como alga, depois vem como uma outra coisa processo de ali, reprodução. claro, uma coisa ali. Mas esse estágio aí, se nós somos capelinhos, nós não fizemos na Terra. Não, vamos lá, aqui nós já viemos degradados, já viemos chutados lá. Aí depois passa para não sei o quê, depois vem para peixe, depois passa para crustáceo, depois passa para anfíbio, depois passa para fera, depois vem até chegar no homem, mas isso a longos passos. Quando eu disse para o Nilton que mais ou menos eu tive 1.700 encarnações, é nesse período aqui. Só aqui na finalzinho. Que doeram uma poeirinha lá dentro da água. Sim, tem. Vamos considerar 1.700 na condição de humano. Isso aí dá mais ainda. Sim, com certeza. Isso é, Jussi, isso é para fazer uma situação, entende? Para chegar onde a gente quer, mas não dá para definir, né? Não dá para definir. Acho que André Luiz, num dos livros dele, fala em 1,5 bilhões de anos para mudar de classe. Tem um negócio desse. Mas lá no reino animal, né? Não sei. Não sei, de cada 1,4, 1,5 é um negócio assim. Então, assim, ó, e depois na quarta princípios da doutrina tem a pluralidade dos mundos habitados, que é, nós não descobrimos o mundo sozinho aqui, nós não estamos desbravando o universo, nós já somos muito atrasados ainda. E a quinta, que é o que mais todo mundo acha, que nós se comunicamos com os espíritos, todo mundo aqui. Tu é espírita? Vê se eu tenho algum espírito aqui me segurando aqui. Não vejo isso. Não, mas vocês vão lá, vocês não veem espírito, lá eu quero ir lá para ver espírito, para perguntar para ele o que aconteceu. Não é assim. Lá nós estudamos. Por isso que a gente, quando faz uma palestra na casa espírita, sempre tem um quadro. Por quê? Porque é uma sala de aula para nós estudar. Aí tem alguém que já estudou um tema, ele vai lá e explica esse tema, e aí quem está ouvindo vai captando as sementinhas, vai sendo plantada as sementinhas, vai indo, e aí a gente vai, e aí também não adianta, eu li André Luiz e já sei tudo. Não, você tem que ler vários escritores para aí você formar o seu conceito. Porque se eu só escutar, por exemplo, Joana de Ângeles é filosofia pura, já André Luiz é um romance informativo. Então tem assim, o Vitor Hugo, meu Deus, é difícil de entender Vitor Hugo, não é difícil de entender, mas é assim, maçante, porque ele, para explicar que está nessa sala, ele começa lá na rua, que tem 40 lajotas na frente, tem um muro pintado de branco e tal, para chegar aqui, então ele mastiga muito. Entende? Tudo que ele faz tem começo, meio. Entende? Assim, para nós que já somos mais determinados, eu quero pabufe, isso meio que fica mais... Então, a comunicabilidade dos espíritos, todo mundo acha que vê ali com o maior respeito da Umbanda, Quimbanda, É tudo espiritismo. ali na esquina, não, espiritismo só isso. Não, esse é o espiritismo de Allan Kardec. Não, esse é o espiritismo. Lá no livro dos espíritos tem coisa nova, nome novo, então eu vou dar um novo para isso, espiritismo, é esse aqui. Não existe espiritismo de Kardec. Espiritualista, Umbanda. Espiritualidade. Espiritismo é esse aqui, tá? É esse que nós estamos estudando. E aí o que acontece? Lá numa encruzilhada tem lá uma farofa, uma garrafa de vinho, uma galinha e tal. Os espíritos. Não é. Mas é por quê? Falta de conhecimento. Então, vamos lá. Deus único. A resposta que eu encontrei no Dr. Google, para que eu pudesse, eu concordei, porque eu digitei parte disso aqui também. Deus consola através da ternura, obrigado, e do conforto na fé, enquanto esclarece por meio de intuição, da paz interior e da luz que a fé proporciona para compreender questões existenciais. Capite?
Deus consola através da ternura e do conforto na fé, enquanto esclarece por meio de intuição, da paz interior e da luz que a fé proporciona para compreender questões existenciais. Então nós só vamos compreender as nossas existências, o porquê que eu sofro e tal, vai melhorar a nossa compreensão se nós direcionarmos os nossos estudos tudo baseado em Deus. Deus não é uma coisa que fica lá no céu distribuindo mensagem e tal. Deus não é isso. Deus é suprema inteligência primária, causa primária de todas as coisas. Então ele é o princípio. Nós não conseguimos entender isso. Alguém aí pode me explicar o que é beleza? O jacaré para mim é feio que dói, mas a mãe dele acha ele lindo. É questão de princípio. Certo? Não é? Mas é assim, ó, eu acho feio. Mas a mãe dele, pô, diz que é o cara mais bonito que tem, é o filhinho dela. Não, por quê? Então não temos um princípio para entender. Não temos um princípio para entender. Nós não conseguimos agarrar os liames que entender um ser, uma biologia, uma energia que construiu o universo e que nós estamos, nossa Terra está parada no ar, nem para baixo, nem para cima, e ainda está meio tortinha assim. Não pode, não consigo entender. Mesmo que quando... Nem é no ar, é no vácuo. No vácuo, exato. Nem assim, ó. Quando o espiritismo kardeciano, quando o espiritismo que foi codificado, ele começou a trazer algumas novidades com relação a problemas psíquicos, a psicanálise, a psicologia começou a haver uma certa tribulação entre eles. Pô, e agora? Aí o que fizeram? Inventaram a parapsicologia para responder tudo. A parapsicologia responde, mas é tudo, está aí o nosso psicólogo, né? Então o nosso psicólogo pode avaliar. Então a parapsicologia, isso é assim, assado, e você tem que aceitar. Então, e aí o que acontece? Deu a segunda, que é o que eu também pesquisei e fui buscar, que é a imortalidade da alma. A crença na imortalidade da alma pode tanto consolar quanto esclarecer, dependendo da perspectiva. Para muitos, ela oferece o consolo e continuidade da vida após a morte e da esperança do reencontro. Já para outros, ela serve para um esclarecimento ao explicar a evolução espiritual, a lei de causa e efeito e a razão das existências. Por que eu estou aqui? Onde é que eu vim? Onde é que eu vou? Um covô, né? Um covô, de carne. Essa é a linguagem mineirês. Então, assim, ó, a lei de causa e efeito e a razão da existência. A pluralidade das existências é vista principalmente como consoladora e esclarecedora, segundo a doutrina espírita, pois oferece uma explicação para o sofrimento, a injustiça e a desigualdade, apresentando a reencarnação como um meio de progresso e aperfeiçoamento. Consola a partir de que não se está condenado a sofrer eternamente, mas esclarece ao apresentar a existência como uma escola de aprendizado contínuo. Lembram do seriado? Jardim de Infância, de Mário, aí a professora fazia aí nós cantava a tabuada, uma vez duas vezes dois, aí isso é tempo da Nani, eu não peguei esse tempo. Entendi? Assim, ó, a professora Bia lá pegava na mão da gente para escrever a letra A, depois vai ginásio, depois, no meu tempo, né, hoje é primeiro grau, segundo grau, ginásio, científico, faculdade, pós-graduação. Hoje nós não estamos nem na faculdade, em termos evolutivos. Mas, a quarta, que é a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados, conceito fundamental do Espiritismo, tem um duplo efeito
esclarece ao demonstrar a vastidão da criação de Deus e a evolução do espírito através das múltiplas existências em diferentes mundos. Ao mesmo tempo, consola ao mostrar que não estamos sozinhos e que o sofrimento é transitório, que o espírito, pois, pode progredir em mundos mais avançados. É aquilo que o Jesus falou, que nós não somos daqui, a maioria não é daqui, a maioria é de Capela. São outro orbe, outra casa. O próprio Jesus disse, na casa do meu pai existem muitas moradas. Primeiro que existe a morada do pensamento, e aqui dentro tem muitas moradas, porque tem o desespero, tem a ganância, tem o ódio, tem o orgulho, tem a paciência, tudo é morada aqui dentro. E qual que é a razão da existência? Evoluir. É a única. E nós sabemos qual é a razão da reencarnação? Aprender a amar. Só isso. E evoluir. Eu acho que é dar suporte. A reencarnação, ela existe como uma lei que dá suporte à justiça divina. Um degrau, lógico. A justiça divina. Claro. Concordo contigo. Concordo contigo. A quinta. Não, é a quarta, né? Não, a quarta eu já li. A quinta é a comunicação. A quinta é a comunicabilidade com os espíritos. Então, a quinta, comunicabilidade com os espíritos pode esclarecer ao instruir, esclarecer questões filosóficas e científicas, ajudar espíritos sofredores a se adaptarem após a morte. Também pode consolar ao oferecer alívio, orientação e a possibilidade de sentir-se mais próximo de entes queridos que já partiram. O equilíbrio entre as duas funções depende do objetivo da comunicação e o nível espiritual dos espíritos envolvidos. Se nós não prestarmos, se nós não estudarmos, tá? Se nós não soubermos o que é mediunidade, eu já tive a oportunidade de passar por situações que eu discordei e quase apanhei. Pegou ontem eu tive numa casa espírita e chegou o doutor não sei quem, deu um nome de uma pessoa, personalidade. Eu disse, sim, era ele? Claro! Como tu não vai confiar? Para começar, quando o espírito é evoluído, ele perde o direito de dizer que é doutor. E muitas vezes ele nem identifica mais, o próprio Kardec não se identificava como Hipólito Leão Denis Arriaga, achou um pseudônimo lá que foi de uma vida passada dele, Allan Kardec. Então, quando isso se chama humildade, vocês sabiam que na Umbanda, quando os irmãozinhos lá se manifestam nas sessões deles, como preto velho, e falando errado, grande parte daqueles têm um livro que Espiritismo e Umbanda e Espiritismo, e relata isso. Grande parte desses espíritos que se manifestam lá nas sessões de Umbanda como preto velho, grande parte são espíritos mais ou menos evoluídos, não puros, mas mais ou menos evoluídos, muito mais do que nós aqui, e foi lá na escravidão como preto velho que eles aprenderam a ser humildes. Então eles vêm humildes, para não levantar suspeita de que espírito, porque senão qual é a nossa tendência? Endeusar. Nós endeusamos. Meu Deus. Coitado do pai Firmino lá, quanto não endeusa, ele está fazendo um trabalho. Eu conheci um espírito lá em São Francisco do Sul, uma casa espírita lá, que eu conversando com ele disse, olha, eu estou tendo um problema. Eu disse, o que é, meu irmão? Agora eles vêm aqui, o pessoal encarnado vem aqui, e quando estão lá na rua, fulano, me ajuda para atravessar a rua. Ele diz assim, olha para os dois lados, eu não posso estar ajudando todo mundo para atravessar a rua, cada um que se vire. Então nós temos essa gana de eu preciso de ajuda, eu quero que Deus aparece aqui para mim, para eu fazer. A forma como ele se apresenta
diz mais respeito a nós, a nossa Para necessidade nós, de entender eles, exato. do que eles propriamente de se manifestar. Por isso que os espíritos eles se utilizam de determinadas imagens, né? Sim. No caso preto velho, Sim. que o ambiente que eles estão trabalhando necessita dessa imagem Sim. para a compreensão. Sim. Eu tive numa casa espírita, o Justo, serve para todo mundo, que pagava, era um trabalho mediúnico, apagava a luz para começar o trabalho, ele pegava os papéis tudo. Já começava ruim, né? Porque já fazia barulho, o outro está concentrado aqui, ele está escrevendo aqui. Quando assinava Dr. Bezerra de Menezes. Pronto. Eu disse, então por quê? Ele só diz Bezerra. E quando diz? Ele só diz Bezerra. Ele não fala Doutor Bezerra de Menezes, não fala. Então, assim, é o médium que precisa que seja Doutor Bezerra de Menezes. Oh. E quando ele se manifestava pelo Divaldo, ele dizia, humilíssimo irmão de vós. Humilíssimo. Humilíssimo. Eu cansei de ver nas palestras do Divaldo, ele sempre fala. Quando ele há manifestação, exato. Então, aí o que acontece? A mediunidade para nós, ela é exatamente muito sutil entre o mundo espiritual e nós. Vocês acreditam que aqui tem algum irmão me intuindo para me colocar? Claro que tem. Eu pedi um monte. Não, me ajuda lá, tá? E é uma anja, tá? Quem é vidente aí pode ver, é uma anja. Dá um trabalho para ela. Eu disse, me ajuda. Ela disse, não te preocupa, só que estuda, né? Lê, né? Pelo menos tu lê. Para mim te ajudar. Por quê? Porque senão eu vou ficar dependendo. Um cabide, sempre eu vou ter uma muleta. Não, vira, melhor. Vai olhar para os dois lados da rua para ver se não vem carro, para não te atropelar. Então, assim, eu tive algumas coisas que eu busquei para nós esclarecer, que é o Espiritismo Consolador Esclarecedor. Como o Espiritismo consola? Como o Espiritismo esclarece? Abre a compreensão sobre a vida após a morte, revela a continuidade da vida através da imortalidade da alma, refutando a ideia de que o fim é absoluto com a morte. Nós não acabamos. Hoje, mas nós vamos perder a identidade. Eu vou deixar de ser Rui, o Júcio vai deixar. Vamos agregar uma personalidade do passado que nós sentimos bem. Porque eu não fiz nada de bom nessa vida. Então, próprio nosso lar, o governador da cidade do Nosso Lar, ele era um espírito, mas ele buscou quem lê o Nosso Lar vai entender. Ele buscou uma idade ali dos 45, 50 anos, meio grisalho e tal, para que ele pudesse ter um acesso de respeito em cima dos seus. Mas ele não era aquele cara. Não era aquela. Ele se transformou-se assim para. Então nós podemos ser. Uma forma adequada ao que ao precisava. cargo. Ao que precisava. Então, assim, Rui, agora me fizesse lembrar uma vez que nós dois falamos sobre isso e você disse que. Tens o vídeo eu falando isso? Você disse que. Eu disse. Tinha um espírito que ele estava de terno branco, tá? Gravata, como é que é o nome daquele garfo na mão, tridente daqui, e pata de Cavalo, pata de animal. Mas Ele isso queria se apresentar assim, porque ele se achava melhor assim. foi no trabalho mediúnico? Foi. Então, isso aí, o que acontece? O que acontece? Eu era o dirigente do trabalho. Então, o dirigente de trabalho, quando acontece alguma manifestação, antes do espírito se manifestar, já passa a ideia pela cabeça do dirigente. Então, assim, o cara vai, um irmão desse, já vai passar uma situação de espírito mais trevoso. Aí, quando ele se manifesta, já é uma maneira de o dirigente do trabalho já saber aonde vai conversar, intuir e tal, tem sentido por causa disso. Então, e normalmente, quando, que no meu caso,
quando eu dirijo, até eu estou dando a direção para o Guto, porque eu estou com 78 anos, não sei quanto tempo eu tenho pela frente, eu não posso sair do grupo, morrer, desencarnar e o grupo parar porque eu saí. Então, já passei para o Guto e de vez em quando eu dirijo também. Mas quando eu dirijo, eu tenho muita visão também. Não vejo fora, mas lá eu vejo com os olhos fechados, né? Eu vejo aqui. Eu estou lá concentrado, estou vendo o E que o está melhor acontecendo. de tudo é o que você sente. Ah, sim. Então, mas isso faz parte do cargo que eu estou usando lá no trabalho mediúnico, que é a diligência, né? Dirigindo, trabalhar. Quando eu estou ali como simples médium, como médium, e o Guto está dirigindo, eu tenho poucas dessas visões. Eu estou mais concentrado para dar manifestação, é outro trabalho. Fala aí. Você falou sobre ter visualizações. Quando eu comecei a frequentar a Casa Espírita em Porto Belo, Chamei a primeira vez de macumbeira. não, na segunda ou terceira vez que eu estava lá, você perguntou para mim se eu fazia remédios. Não, e realmente não fazia, você não mexe com chá, com erva? Não. Aí você disse para mim, mas tem uma preta velha do teu lado o tempo todo. Eu nunca vi, mas você disse que tem, né? Mas assim, ó, a intuição, né? Uma vez passou ali, eu tenho que calar a boca, porque, como diz a Beth, fala mais do que o homem da mala. Então, tem uma moça que no centro, ali no Japão, e ela foi, bacana, ela é casada. Seu Rui, tudo bem? Tu tá grávida, menina? Ela disse, não. Passou um mês, eu disse, seu Rui, estou grávida. E foi o senhor. Eu digo, bicho. Não, fora com isso. Entende? Então, assim, ó, só que ela disse, não na intenção que eu disse agora, mas ela disse porque foi eu que informei a informação, ela ficou grávida. Então, assim, muitas vezes eu tenho medo dessas informações que vêm aqui, assim. A minha mediunidade é muito intuitiva. Eu, pela intuição, muitas vezes eu tenho que peneirar, porque senão essas intuições, em vez de fazer o bem, a pessoa não está preparada para receber aquela informação, faz um efeito contrário. Isso eu falo aí na sala da aplicação, porque tem pessoas que sentem que vê, mas se vê alguma coisa ou sente, não comenta na frente do paciente. Nunca é bom, não sabe como ele vai depois entre nós, do céu. Aí, assim, ó, é o que hoje é recomendado no grupo mediúnico, né? Veio um irmão que se manifestou aqui e mandou uma psicografia para entregar para a família, porque ele está bem e tal. Aí nós analisamos, vamos ver quem é. É da Nani. Não, pode entregar, porque a Nani conhece o espiritismo, ela vai entender. Mas entregar para um Zé da Silva lá que nem sabe o que ele fez, não acredita e tal, não vai ter. Entregar para o evangélico. Não vai ter função aquilo. Então a gente pode conversar com a pessoa um dia, se tiver oportunidade. Então, a vida continua, só daí isso também. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes a informação prejudica mais do que melhor. É que a pessoa não está preparada muitas vezes para receber as informações. Sim. A grande contribuição do Espiritismo no campo da mediunidade, Rui, eu acho que foi transformar a mediunidade num comércio, num estudo acadêmico. Sim. Porque esclarece tudo isso, né? Esclarece o preparo que o médium tem que ter, Esse é importante. dá os tipos de mediunidade, o contexto que a gente deve tratar, a seriedade que a gente deve tratar, tirou do campo religioso a mediunidade e botou num campo que a gente pode filosofar com segurança em cima, sabe? Essa é a grande contribuição. Eu já vi casos de dar laçada na rua e trazer o cara para a mesa mediúnica. Ele vem uma vez, não vem mais, nunca mais. Ele não quer nem saber daquilo ali, porque aquilo ali mexeu com ele. Sem contar que pode largar o índio doente dali. Sabe, lógico. Abre portas ali que não imagina, né? No livro, nesse grupo que hoje, segunda-feira, estão trabalhando lá, ainda estão, vai até as 9 horas. Quando eu comecei o grupo, faz uns 14, 15 anos atrás, eu fiquei hoje 1 ano e meio só estudando. 1 ano e meio só estudando. Aí comecei, depois do estudo, comecei assim, 50 minutos,
55 minutos de estudo, 5 minutos de concentração. Apagava a luz, fecho os olhos e fico pensando em Jesus. Aí foi um tempo, depois foi 10 minutos. Hoje nós estudamos meia hora e temos 1 hora de trabalho mediúnico. Então, assim, hoje, por exemplo, só um minutinho, Ana e Milton. Hoje nós temos lá no grupo, por exemplo, nós temos deficiência de trabalhador. E aí o que acontece? Ah, vamos convidar quem? Vamos convidar a Rose. Lá entre nós. Ó, a Rose é uma médica, vou convidar, vamos lá, primeiro vamos ver. Aí nós começamos, mais ou menos um mês, vamos lá conversando com a Rose. Ô Rose, tudo bem? Tá, falando perguntas sobre o espiritismo para ver até onde que nós conhecemos ela, para ver se ela... Porque se eu botar, e ainda tem que ser aprovado pelo grupo todo, vamos que tem 5 pessoas aqui, mas tem uma que não gosta da Rose. Ó, vou trazer a Rose, então eu saio. Então eu não posso desarmonizar o grupo para botar um. Então a gente faz essa concordância de todo mundo. Porque o espiritismo, como disse o Jussi, gente, é tão bonito, só que tem uma coisa, para ser médium, nós não precisamos de tapete vermelho. Jesus não precisou, para que nós precisamos? Tapete vermelho para ir para o centro, não? E lá nós vamos encontrar gente que não gosta de nós, gente que gosta, gente que é contrária às nossas ideias. Eu já fui presidente de um centro e já fizeram impeachment de mim. Por quê? Porque eu queria, como eu coloquei aqui para isso, eu queria usar a prata da casa para fazer palestra. E aí houve um complô do presidente anterior para não aceitar nenhum. E aí eu convocava, faz a palestra na quinta-feira, faço. Chegava lá, não vou fazer. Aí eu tinha que fazer. E aí o impeachment foi, só tu que faz palestra, tu está querendo mandar no centro. Não era, eu queria ampliar o nosso quadro. Mas, por quê? Os olhos grandes, entende? Mandar. Então, assim, fala, dona Neneida. Então, desculpa eu ter esperado, eu tinha que terminar o assunto. Foi bom assim, foi muito bem assim. O Espiritismo, ele abre caminhos, não só para o conhecimento, mas para a caridade. Né? A mediunidade abre as portas para a caridade. Porque através da mediunidade, das diversas formas que nós temos de mediunidade, então, quanto bem a gente pode fazer? Praticamente tudo. Tudo bem. Dona Neida, a caridade em si é o que ele faz, que isso não é o do espiritismo, isso é do movimento espírita. Caridade que ele faz, nós fazíamos lá, levar café para esse pessoal de rua, roupa, isso é do movimento espírita. Caridade da mediunidade é muito mais para o médium, para aprender, que aquilo que aquele irmãozinho se manifestou ali dizendo, eu fiz isso, estou sofrendo, então para nós aprender para não fazer aquilo. É muito mais para nós, médios, para que a gente não faça isso. Da caridade é primeiro para mim. Tá? Então assim, revela o objetivo da reencarnação, o esclarecer, né? Revela o objetivo da encarnação, apresenta a pluralidade das existências como um caminho para o aprendizado e a evolução moral, proporcionando uma visão de esperança e progresso contínuo. Oferece esclarecimento sobre o futuro, mostra a existência de um inferno, mostra a inexistência de um inferno eterno e a possibilidade de redenção para todos, inspirando a esperança do otimismo. Então, a pluralidade das existências, das reencarnações, nos oferece. Então, não vou para o inferno. Posso ir até ficar ali e dar uma queimadinha de um lado, assim, meio no fogo, mas não vou ficar ali. Beleza? E como o Espiritismo consola? Transforma a visão sobre o sofrimento. Quem estiver cansado, meu jugo é leve. Transforma a visão sobre o sofrimento. Ao entender o porquê do sofrimento, a dor se torna mais suportável e a pessoa pode buscar resignação e equilíbrio, encontrando forças para seguir em frente. Interessante, né? Promove a fé e a esperança, a certeza de que a vida continua e de que o futuro será melhor. O caso se
desculpa, caso se esforce para o bem, é uma fonte de consolo que fortalece a fé e a esperança. Estimula a prática do bem e a consolação não vem apenas da fé, mas também da prática do bem, que ajuda a transformar e a elevar o espírito mesmo no meio de dificuldades. Que é o caso do nosso irmão que a gente fazia e ele absorveu esse trabalho de rua, que é o movimento espírita, que é ajudar os irmãos que estão lá. É um café simples, café com leite, é um pãozinho. Quem faz muitas vezes, lá quando eu faço é pão com ovo, o outro bota presunto, o outro bota azeite, né? Mas vai fazer o bem lá na frente, aquele irmãozinho. Isso daí é bom para nós, né? Os trabalhos quando a gente faz assim, Eu acho que tudo isso aqui é para nós. é tudo mais para nós do que para o outro, né? Sim, sim. Por exemplo, quando a gente faz o trabalho na A rua. satisfação quando você volta para casa. Ah, é bom, né? A última vez. Vem leve, vem Uma leve. das últimas vezes que eu fui, a gente deu lanche normal para uma pessoa que estava precisando. E ele ficou impressionado assim, mas por quê? Por que vocês estão fazendo isso, né? O que está movendo você? Ele ficou impressionado, falou, nossa, eu não acredito, você sai assim para ajudar? Pô, ninguém nunca parou para me ajudar. E ele ficou impressionado, mas por quê, né? E assim, por que vocês fazem isso? Qual que é a razão disso? De onde que vem isso? É alguma religião? É alguma crença? Ele ficou impressionado. E na verdade, quando a gente ajuda o próximo, a gente está recebendo muito também, né? Eu falei com ele, por que não? Né? Por que não? Você pode, se tem condição de ajudar o próximo, é mais uma questão de o porquê não do que o porquê sim. E está te ajudando, você recebe muito mais, né? Quando eu vou, assim, eu tenho experiências sensacionais quando eu faço quando eu consigo fazer esses trabalhos. Nós tivemos um caso de um dos irmãos ali do União dos Apóstolos, que foi fazer esse trabalho antes do Lucas ainda, e chegou lá, o rapaz, esse cara não tem tênis, não, tirou o tênis e deu para o rapaz. Está 100 anos na minha frente. Porque eu disse, não, deixa que eu trago para ti amanhã. Mas ele tirou o dele. Mas, viu, Rui? Tem mais ainda, além do que o Lucas está falando. Agora estou lembrando, Lucas, daquele cara de Cruz Alta, que nós evitamos ele fazer o suicídio. Sim. A nossa chegada não foi só aquele pãozinho, aquele verbo ali, aquele choro, aquela oração. Mudou a forma dele pensar. Ajudamos uma pessoa, né, de verdade, né? Não só esse, tem vários casos que a gente ajuda a pessoa que ela está visivelmente para tomar uma decisão, né? Sim. Uma também dessas ajudas que eu dei, uma chorou no meu ombro, assim, falando, eu larguei o crack, larguei a droga, ninguém me dá o que comer, eu só queria comer. Então você vê casos que você muda. Isso são coisas simples que você faz. É um lanche, é um café com leite, não é nada. Não é nada. Nem financeiramente, nem trabalho. A última vez eu andei quase o caminho todo descalço, porque um estava precisando de chinelo, a minha esposa já comprou 3 para mim, deixou no carro. Agora você doa. Mas assim, eu não falo, não fico comentando muito dessas coisas. Não, nem precisa. Mas tem que sentir e dar de coração. Se você dá um copo de água, uma garrafa d'água, o negócio é você ter essa predisposição de ajudar alguém. E você recebe muito mais do que o que você acha. Eu já passei por isso e a gente sai desse trabalho, quando termina, vem para casa, vem leve. Parece assim que você... Renova. Só um minutinho, eu vou só para concluir aqui. Para vocês terem uma ideia, num livro desses livros de Endereço Certo, esses livros do Emmanuel, do André Luiz, diz que eu tinha um engenheiro que estava com um mestre de obra, eles tinham feito um salão, e aí ele disse assim para o mestre de obra, o engenheiro, vai do outro lado e fala alguma coisa que eu quero ver como é que ficou a expansão do som aqui dentro. O cara foi lá e disse assim, Jesus te ama. Daqui a pouco apareceu o cara e disse, mas Jesus, o que falou Jesus te ama? Foi eu, porque eu ia me jogar ali, me matar ali, mas como tu falou, eu parei. Não há o acaso, né? Não há o acaso. E sempre há, por isso é que eu falo da mediunidade que está sempre intuído, tem sempre um irmãozinho aqui de manga arregaçada, a minha, coitada, trabalha feito louco para mim não deixar cair. Então, assim, sempre tem um irmãozinho ajudando nós a nos manter equilibrados no caminho correto. Seu Júlio,
Fala, Rui. Não me chama de Júlio, né? Por amor de Deus. Lá no União dos Apóstolos, ô Júlio, não sou eu. A mediunidade são faculdades do espírito, né? Faculdades do espírito. A mediunidade é física. Faculdade é física. É física. Mas desenvolve as faculdades Assim, do espírito, né? até uma coisa, eu já estudei a respeito disso, então eu vou dar uma explicação minha, foi o que eu encontrei. Talvez o Justo tenha outra explicação, o Oliveira. Mas desenvolve, né? Através Assim, do bem, através do bem. A mediunidade, o espírito precisa da glândula aqui para se ligar, tal, para que o médium fale. É físico isso. Agora, quando o médium está mandando a mensagem, é espiritual. Porque existe a ligação do mundo espiritual com o mundo material. Agora, quando começa aqui, eu tenho mediunidade, tenho. Isso é físico. É muito tênue essa linha entre o que é espiritual. Por exemplo, no passe. Tem gente que dá o passe mediunizado. O que é isso? É um passe espiritual. E tem gente que nem precisa, só pede, meu irmão, meu Deus, me ajuda essa irmã aqui que precisa disso, daquilo, que eu possa dar para ela, tirar de mim o que eu tenho de melhor para dar para ela. Entende? E esse é o passe. Aí, pai, nós estamos dizendo, não, tem que ter interesse, né? E a gente tem um costume muito feio, nós espíritas. Mas eu quis dizer que o bem desenvolve faculdades espirituais, né? Todas as nossas faculdades espirituais, tudo que nós temos de melhor no espírito através do bem. Depende de nós, dona Bíblia. Através da caridade. Depende de nós, muitas vezes não. Tem cara. Lembra da viúva lá que foi lá e deu 2 moedas, os outros davam milhões e milhões de moedas? Mas é o bem que ela teve, né? Mas os outros também estavam fazendo bem, milhões, mas os outros estavam dando excesso. E ela só deu as 2 moedinhas. Jesus disse, olha, ela deu mais do que os outros. Mas os outros deram muito. Mas o outro estava dando excesso. Ela deu tudo que tinha. Sim, mas daí foi o bem. O outro sim não deu, né? Estava dando pelo bem. Eu disse assim, que todo bem que a gente faz, todo bem que a gente faz, o que seja quem for que faça, o bem em si, ele desenvolve as faculdades espirituais também. Não, todo bem que ele fizer, ele vai ser, ele vai ser, por exemplo, quando eu me proponho a fazer o bem atender, eu vou ser assistido por espírito do bem. Mas necessariamente eu posso ser muito bem aqui no centro, mas lá no meu emprego eu sou um carrasco. Se eu sou chefe da... Aí eu fiz o bem. É que nem esse, o rapaz pegou uma namoradinha, uma menina linda, educadíssimo, ele para ela, foi lá num restaurante, puxou a cadeira para ela, sentou, o garçom errou, ele mandou o garçom, brigou com o garçom, foi lá reclamar do garçom, o garçom foi para a rua. Ele era bom? Não. A bondade pelo bem é muito relativo. Você pode fazer o bem por interesse, você pode fazer o bem, muitas vezes até sem interesse nenhum. Mas não é bem, se é relativo, não é. O bem é o bem. Mas o que é o bem, dona Eneida? Me explica para mim concreto, o que é o bem? O bem é o amor. E a senhora ama? À medida que eu posso. Então não é 100%, entende? Então assim, nós ainda não conhecemos esse troço de bem. É que nem o jacaré, né? A mãe do jacaré lá acha bonitinho, mas eu acho feio. Então, nós ainda estamos num degrau que quando nós reencarnamos é para nós aprendermos o amor, beleza? E o primeiro degrau é o amor, mas nós não subimos nesse degrau ainda. Porque quando alguém buzina atrás, pergunta para o Pinheiro, quando alguém buzina lá no trânsito, lá atrás, o nego já, tá com pressa, nojento. Não é? Por quê? Isso não é bem. Bem para mim, que fez alguma coisa boa para mim, o Chico, que é um exemplo. O Divaldo, já de vez em quando ele diz assim, como é o teu nome? Joana. Nomezinho feio, né? Pobre. Aí você mas é Joana Transrupa, é francês, tá bom. Então, olha o Divaldo, né? Mas é assim, a gente cai, dona Eneida. Ainda não andamos ereto ainda. No tempo lá dos Homo sapiens, lá nós ainda não andamos, nós estamos meio curvadinho ainda, bem curvadinho, pelo peso da passada.
Se eu puder. Desculpa, eu estou falando a minha opinião, tá? Pode deixar? Fala, Dito. Aqui nessa casa, antes da emenda, nós, uma época, começamos, a Ida fez um panelão de sopa. E nós trouxemos para cá, num dia de estudo. E ficamos aqui, chuva que Deus mandava, frio. Aquela sopa quente, estava uma delícia. Daqui a pouco alguém bateu na porta, eu fui ali abrir. Uma pessoa de bermuda, uma camisa esportiva, um guarda-chuva, todo um lado fechado, um lado aberto. Eu queria uma sopa. De onde é que ele foi buscar aquele pedido? Hã? Vocês podem me informar? Como é que ele foi buscar aquele pedido? Eu tenho duas explicações para isso. Uma aconteceu comigo e com a Dete. E a outra aconteceu só comigo. A primeira é o seguinte: eu fui gerente de banco, ganhava meu dinheiro e tal, depois fiz um acordo com o banco, uma demissão voluntária e tal, e peguei naquela época do Funaro, que a inflação era 80%, tal, não sei se vocês chegaram, mas os mais velhos, tal. Em 6 meses eu não tinha mais dinheiro. E quando eu saí do banco, eu saí para comprar 10 Fusca. 6 meses eu não tinha mais dinheiro. Juro com meu. E aí a Dete trabalhava como professora e o salário da Dete estava morando de aluguel e 2 filhas na faculdade. O salário da Dete estava para pagar o aluguel certinho. E para comer? Porque as meninas vinham comer e o filhinho comer em casa. Aí era uma briga. Aí eu pedi para o meu pai comprar um computador, aí peguei o computador, comecei a fazer cartãozinho, achei um nicho, achei um filão, que era as creches da prefeitura, ninguém tinha computador. E aí eu comecei a visitar as creches, fazer cartãozinho de festa, de Dia das Mães e tal, fazer as coisas que elas queriam e tal. Ganhar um troco. Ganhar um troco. Um dia eu não tinha nada de dinheiro e não tinha nada para comer. Digo, oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou entrar em casa? Não, eu trabalhava em casa, meu computador. O que é que eu vou fazer? Daqui a pouco. Por isso é que eu acho que nem sempre essas aparições não é a pessoa física que vem, né? Daqui a pouco, ding-dong. Como eu fui gerente de Schroeder, de lá do Best Schroeder, tinha o Hélio, que era um cara que tinha esses traderzinhos que atendia, né? E ele tomava cerveja, né? Fazia uns lanches lá com ele. Ding-dong, abri. Pô, Hélio, tudo bem? Pô, eu vim aqui conversar contigo. Entra, deve ser alguma coisa do espiritismo. Fala, Hélio, o que te dói, meu amigo? O que é isso? Não, assim, ó, tu trabalha no computador, né? Ele não sabia disso. Ninguém sabia disso. Eu estava fazendo assim, mundos e fundos para entrar um dinheirinho dele. Sabe o que é? Eu quero comprar aqueles relógios de parede redondo e eu quero botar aqui no mostrador a propaganda minha. É possível? Claro que é. Não, isso não tem problema, faço. Tá, então assim, ó, quanto é que tu custa? Bom, se ele dissesse que ia pagar R$1, pegava, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Tá, eu nem sei, mas vou ir. Na época eu podia cobrar 50, mas tá, 10 pila cada um, era só imprimir aquilo, fazer no core. 10 pila cada um. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu quero 10 relógios. Eu vou lá agora, sair daqui, vou lá na relojaria, vou comprar esses 10, trago aqui para tu fazer. Mas eu já vou deixar pago. Aqui, 100zão. Até hoje ele não voltou mais. Não era o Hélio. É um amigo, espírito. Tá? Então, onde é que ele arranjou o teu dinheiro? Quantas vezes tu perde dinheiro e não sabe onde é que está? Tá, E só um minutinho, a segunda. O meu pai morava em Criciúma e eu em Jaraguá. O pai disse, ô Rui, o maridinho da minha sobrinha, que é uma sobrinha nossa, da minha neta, está indo para Jaraguá, ele vai lá buscar um avião, vai lá ver um avião em Joinville, ele vai passar por aí. Ele disse que me deixa em Jaraguá.
depois quando voltar, pego. Vou domingo. Ele disse que no sábado da manhã eu vou ir. Tá bom. Corri lá na peixaria, comprei 2 tainhas desse tamanho, 2 tainhas, limpamos, tal, botamos no forno 2 tainhas. 11h30 ele ligou, aquele tijolão do P55, né? O primeiro da... Aquele grandão. Ligou para um vizinho, teu vizinho, tem um telefone, teu pai está querendo falar contigo. O que é, pai? Não vamos mais. Tá bom, queria estar aqui. Eu preparei uma tainha, só tá. Eu e a Débora, o que nós vamos fazer com isso? Nós morávamos em apartamento, tinha portão eletrônico, precisava apertar para abrir o portão, senão não entrava. Comemos metade de uma, eu e ela, e ficou aquela tainha no forno. Daqui a pouco, no apartamento. Dindom. Deve ser morador daqui, porque ninguém apertou. Uma senhora com a criança na mão. Preciso de ajuda, preciso de comer, estou sem comida. Eu não sei o que vou ter. Está aqui a tainha para a senhora aqui. Tá. Ela olhou, é isso mesmo? Não. Pode ir lá. E ela saiu de lá sem precisar apertar o interfone para me abrir o portão. Mistério, dentro, como é que é aquele negócio entre a terra e o céu? Muita coisa. Muita coisa. A sua vã filosofia eu não conheço. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Outro mistério desse, sabe o que foi? É que eu vim de lá, falei para Isa e para Tereza, e a Tereza já se preocupou e trouxe uma marmita daquela, encheu de sopa, botou a tampa, encheu mais uma, botou dentro de uma sacola, eu fui ali, entreguei e voltei. Sim, ele não veio comer? Não, ele levou para casa. Aonde é que ele mora? Não sei. Abri a porta, fui ali na rua. Não estava mais ninguém. Não tinha mais ninguém na rua. Isso acontece. E até hoje não soubemos quem. Até hoje ninguém sabe quem foi que pediu a sopa. Então, assim, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas é tudo dentro do mesmo conceito. Só que eu quero deixar aqui uma última partezinha aqui, que eu preciso ler isso aqui. Ó. Em O Livro dos Espíritos, na questão 921, Allan Kardec comenta os efeitos do esclarecimento e consolo. Aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de algum aborrecimento passageiro de uma viagem que levará tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado nos preparativos para compreender. Nós estamos nesse trem da vida, nesta encarnação, podemos chamar de trem da vida, nós temos que aproveitar o melhor nesta encarnação e, como diz a dona Eneida, procurar fazer o mais bem possível para que quando chegarmos lá na estalagem do céu, nós tenhamos algum bônus hora, algum dinheiro para pagar o nosso quarto, lá para dormir mais confortável, do que ter que ir para as partes mais difíceis. Andar batendo asa e dormindo, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. A Valentina faz a prece de encerramento e depois